Hoje a gente vai mergulhar numa das descobertas arqueológicas mais impressionantes na história. Um exército silencioso que guardou um segredo imperial por mais de 2 milênios. Pois é, essa é a pergunta que dá início a tudo. Uma pergunta que nos leva de uma tarefa super cotidiana a um tesouro, nossa, de proporções monumentais. E que mudou para sempre o que a gente sabia sobre a China antiga. Ok, vamos lá, para o comecinho de tudo, o momento em que esse mundo antigo literalmente brotou da Terra. Tentem imaginar a cena. Um grupo de agricultores, num dia de trabalho comum, cavando poço para encontrar água. E, de repente, eles dão de cara com o rosto de um guerreiro de 2000 anos olhando de volta, ali debaixo da terra. Aquele momento não foi só a descoberta de uns artefatos, foi a redescoberta de uma maravilha que o mundo tinha, assim, esquecido completamente. Tá, mas quem teria ordenado a criação de algo tão grandioso? E mais importante ainda, por quê? Qual era o objetivo disso tudo? Para entender a razão de ser desse exército, a gente precisa primeiro entender o que é a tal da arte funerária. A ideia não era só homenagear os mortos, sabe? Era, na verdade, equipá-los para a jornada seguinte. Garantir que eles tivessem o mesmo status, o mesmo poder que tinham em vida. Exatamente, o homem por trás de tudo isso foi Qin Shi Huang, uma figura monumental, o cara que unificou a China. E claro, como o grande unificador, ele não planejava chegar no outro mundo desprotegido, né? Ele queria levar seu poder, seu império e, obviamente, seu exército inteiro com ele. A ambição do imperador era uma coisa imensa, mas a execução do projeto, nossa, a execução foi algo de outra escala. Vamos dar uma olhada nos números que definem essa maravilha. Olha, a escala é uma coisa, francamente, difícil até de compreender. A gente está falando de mais de 8.000 soldados que foram desenterrados até agora. Não são estátuas, é um exército. Cada um ali, posicionado em formação de batalha, aguardando ordens em silêncio por milênios. E não era só infantaria não. Para dar suporte a esses guerreiros, tinha uma força de cavalaria impressionante. Mais de 130 carruagens de guerra, cada uma com seus cavalos, o que dá mais de 500 animais de argila prontinhos para o combate. Agora, pensem no esforço humano para criar tudo isso. A estimativa é que 700 mil trabalhadores e artesãos foram convocados de todo o império. É o equivalente a construir uma cidade inteira com um único propósito: servir ao imperador na morte. E esse esforço todo, claro, não aconteceu da noite para o dia. A construção do mausoléu levou quase 4 décadas. 38 anos de trabalho sem parar para garantir que o imperador tivesse a sua guarda eterna. O processo em si foi uma verdadeira linha de produção em massa da antiguidade. Peças como braços, pernas e torsos eram produzidas em série separadamente. Depois, eram queimadas nos fornos, montadas, e por fim cada guerreiro era revestido com uma laca e pintado com cores super vibrantes, das quais, infelizmente, hoje só restam alguns traços. E agora vem a parte que é realmente impressionante: o nível de realismo. Nenhum guerreiro é igual a outro. Eles têm expressões faciais únicas. Alguns parecem calmos, outros mais ferozes. A altura deles muda de acordo com a patente, com os generais sendo visivelmente mais altos. E eles não estavam de mãos abanando. Estavam equipados para uma guerra de verdade, com armas de bronze reais que, acreditem, ainda estavam afiadas quando foram encontradas. Só que o destino planejado de guarda eterna para esse exército, bem, não foi bem o que aconteceu. A história deu uma guinada bem trágica e violenta pouco depois da morte do imperador. Essa linha do tempo mostra o buraco, o imenso buraco no tempo. Por mais de 2 milênios, o exército que deveria ter sido eterno ficou ali, quebrado, queimado e esquecido debaixo da terra. Então, o ponto central é esse contraste gritante. De um lado, a visão grandiosa do imperador, de proteção eterna. Do outro, a dura realidade de uma rebelião que simplesmente destruiu o legado dele em menos de 5 anos. A queda da dinastia Qin foi bem violenta. Relatos de historiadores da época descrevem como as forças rebeldes não só saquearam as valiosas armas de bronze, mas também atearam fogo nas estruturas de madeira. Isso fez o teto desabar e esmagar os guerreiros lá embaixo. Foi uma destruição, assim, sistemática. E isso nos traz de volta para os dias de hoje. O que esse exército significa agora e quais segredos ele ainda pode estar guardando. De ruínas esquecidas a um ícone global. É um testemunho do poder, da arte e da ambição da China antiga, que atrai milhões de visitantes e pesquisadores do mundo todo. Mas olha, preservar esse legado é uma batalha constante.
A terracota é super frágil, a pintura original pode simplesmente desaparecer em minutos depois de exposta ao ar, então cada passo da escavação precisa ser incrivelmente cuidadoso. E ainda tem os eventos da natureza, como terremotos, que são uma ameaça constante. E isso ilustra perfeitamente o mistério que ainda existe. O exército é só a guarda. O prêmio principal, a tumba do imperador mesmo, nunca foi aberta. O medo de danificar o que quer que esteja lá dentro de forma irreversível manteve o maior de todos os segredos selado. E é com essa pergunta que a gente termina. Relatos antigos falam de rios de mercúrio, de tesouras que não dá nem para calcular. O que mais poderia estar esperando lá dentro, protegido não só pelos guerreiros de argila, mas pelo próprio tempo? A resposta, por enquanto, continua enterrada.